Eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há hoje, pessoas que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual estão segurando não dará certo. Nada, se não ser nascido de novo, dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum. Não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja ele o que for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então, você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Agora, eu quero que você observe. Caim se encontrou tentando fazer o seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs e peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse. Ele colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, vem. Eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui, construí o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que Tu me recebas. Porém, Deus o recusou. Nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu e saiu e regozijou e pregou o Evangelho, voltou gritando, falando alto e passando ótimos momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos, entretanto, sendo o diabo encarnado. Como Jesus era o Deus encarnado. Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecostes e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade era. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10, aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão: isso é um punhado de fanatismo, deixe isso de lado. Irmão, esse é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Veja, Deus sempre proveu um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Agora, exatamente como, por exemplo, os patos. Eu gosto de observar os patos. Os patos sobem para o norte e se estabelecem, fazem um ninho e criam seus patinhos. Então os companheiros crescem,
Talvez chega setembro, esta é a época do ano, ou no final do ano de setembro. Então o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha e um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte, senão naquela lagoa. E ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabecinha para cima. Então, ele solta um pequeno grasnado e vai para o meio da lagoa e faz quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. Cada pato na lagoa sabe que aquele patinho nasceu um líder. E aquele patinho levanta daquela lagoa sem uma bússola ou nada mais. E vai o mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato de qualquer forma, não é? Isto é certo, correto. Por quê? Você diz, é o instinto. Não, eles seguem o caminho provido por Deus. Deus lhes deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá. Eles creem nele. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. Ele escolhe viver pela sua própria maneira. Você observa aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e as levar para o outro lado, para o sul da colina. E ela faz uma cama do lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas de jornais no mundo, certo? Ela tem um instinto. Ela fica por ali, no lado sul, para esconder do vento frio do norte que está descendo. Oh, que coisa! Se uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa, e que tal você com o Espírito Santo? Ele é o seu instinto, sim, Senhor. Deus lhes deu um instinto. É o caminho provido por Deus para eles. Eles vivem na maneira provida por Deus. Você pega uma flor. Quando ela morre e vai para o chão, não é o seu fim. Ela vive novamente. Deus proveu um caminho para ela e ela crê nisto. Deus sempre proveu um caminho. Às vezes, não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes, passa pelos sofrimentos, mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Certa vez, ele tinha um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar através da cova dos leões, mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez, aleluia. Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia certa manhã. Eles recusaram se inclinar a um ídolo, isto é certo. Eles disseram, nós não faremos isso. Toquem todas as músicas que desejarem e soem suas cornetas e trombetas, mas nós não nos inclinaremos ao seu ídolo. Dá-nos mais alguns Sadraques, Mesaques e Abednegos, sim, Senhor,
que não se inclinem às suas coisas mundanas. Nós não somos obrigados a nos inclinar a Ele. Deus nos fez livres através do Espírito Santo. Sim, Senhor. Agora posso ver certa manhã. Vamos virar nossas câmeras lá para aquele lado 1 minuto. E veja, observe. Eu posso ver aqueles garotos lá embaixo certa manhã. Eles disseram: agora veja, o rei disse: todos que não se inclinarem, nós vamos lançá-los na fornalha ardente. E eles foram e oraram uma noite. No dia seguinte, quando anunciaram que teriam que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Então ele chegou e disse: rapazes, vocês fizeram isso? Sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha, 7 vezes mais quente do que estava então. Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada aqui, subindo em direção à boca da fornalha. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã, o fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse: agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Oh, sim, não pense que o diabo não lhe queima. Claro que queima, mas recordem, o Espírito Santo, ele mesmo é fogo. Agora quero que você observe o caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma. Eu posso ver Sadraque, Mesaque, Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim, Senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não dobrarmos a ídolos, e nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente, mas se Ele não livrar, não importa. Nós não vamos nos inclinar. Vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que está no seu caminho provido? Sim, aleluia. Alguns dizem: bem, não pensou você que possivelmente todas as pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não, Senhor. A Bíblia diz assim, e estamos com ela. Deus estava observando Sadraque, Mesaque e Abednego naquele momento de teste. Você está agora na era de Laodiceia. É um tipo diferente de teste, porém o diabo é o mesmo, e o Deus que te observa também é o mesmo. Se você se entregar a Deus, como aqueles homens se entregaram, você terá o mesmo resultado que eles tiveram. Deus te colocou aqui neste mundo como uma testemunha dele. Ele tem nos dado uma vida boa, mas às vezes passa por momentos difíceis. Mas não importa quão difícil seja o caminho, lembre-se, Deus, juntamente com seus anjos, está te observando. E quando terminar o seu período de teste, então Deus te recolherá e te dará a sua recompensa. Lembre-se disso na hora da prova. Deus te abençoe.